Quando a pressão sobe e o sangue ferve, a gente tem duas opções: reagir no impulso e destruir alguma coisa, ou usar uma ferramenta que realmente funciona. Nesta análise, vamos detalhar 9 ferramentas, com base em ciência e filosofia, que qualquer pessoa pode usar para manter o controle, mesmo nos piores momentos. Olha, essa frase não é uma metáfora. É a história real por trás da criação dessas ferramentas. A história de um homem de 53 anos que sentiu o peso da pressão, tanto financeira quanto profissional, se acumulando dia após dia, em silêncio, até que uma discussão boba por telefone virou gatilho. A raiva explodiu de um jeito que ele não conseguiu controlar e ele descarregou tudo na porta mais próxima, quebrando a própria mão na frente da família. Ele conta que a dor física não foi nada perto da vergonha. E foi ali, naquele exato momento, que a ficha caiu. A explosão não era sobre a ligação, era sobre meses e meses de pressão guardada sem ter para onde ir. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso caminho aqui é bem claro. Primeiro, a gente vai entender o ciclo que leva a esse ponto de ruptura. Depois, a gente vai ver a base que une filosofia antiga com ciência moderna. Na sequência, o detalhe das 9 ferramentas práticas, uma por uma. E, por fim, como tudo isso se junta para construir uma verdadeira firmeza interior. É fundamental entender uma coisa aqui. Essas explosões de raiva não acontecem do nada. Elas são, na verdade, a fase final de um ciclo que a gente consegue prever. Um processo que começa muito, mas muito antes do soco na parede. E como é que esse ciclo funciona? Bom, ele quase sempre segue o mesmo roteiro. Tudo começa com um acúmulo silencioso, pressão no trabalho, contas para pagar, a pessoa guarda, não comenta com ninguém. Aí o corpo começa a dar sinais, a pedir ajuda, irritação, insônia, dor de cabeça, mas esses sinais são ignorados. E então vem o gatilho. Geralmente uma coisinha pequena, a gota d'água, que dispara o que a gente chama de sequestro emocional. Nesse ponto, a parte racional do cérebro, ela simplesmente desliga. A explosão física acontece como uma tentativa desesperada de liberar aquela tensão toda. E logo depois o que vem? A onda de arrependimento e vergonha. Reconhecer essas fases é o primeiro passo para conseguir quebrar o ciclo. E aqui a gente precisa quebrar um mito que é muito perigoso. Sabe aquela ideia de que botar para fora, de socar um travesseiro alivia a pressão? Então, é mentira. A ciência moderna mostra exatamente o contrário. Esse ato de agressão física, na verdade, reforça os caminhos da raiva no cérebro. Ele torna a próxima explosão mais provável e até mais intensa. Ou seja, não resolve nada, só piora o padrão destrutivo. E é por isso que a gente precisa de ferramentas que funcionem de verdade. E é exatamente para a solução que a gente vai agora. O que vamos ver aqui não é papo de autoajuda genérica, tá? É uma combinação poderosa de uma filosofia com mais de 2000 anos de testes práticos com a psicologia moderna baseada em evidências. É a união do que os antigos sabiam pela experiência com o que a ciência hoje comprova em oratório. E o que é impressionante quando a gente vê isso lado a lado é a conexão direta. O que os filósofos estoicos chamavam de premeditatio malorum, que é antecipar as dificuldades, a ciência hoje chama de terapia de exposição, uma técnica para reduzir a resposta ao estresse. O princípio estoico de focar só no que você pode controlar é a base da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e o conselho do filósofo Sêneca de que o maior remédio para a raiva é a demora é exatamente o que a neurociência moderna recomenda para a gente evitar um sequestro da amígdala. Ou seja, não são invenções, são princípios testados e comprovados pelo tempo. Certo. Chegamos na parte central da nossa análise. O kit de ferramentas prático, feito para construir firmeza e controle no dia a dia. Vamos ver cada uma delas em detalhe. A primeira ferramenta é uma forma de programação mental. Isso não é pensamento positivo, tá? Ao declarar, seja em voz alta ou por escrito, hoje eu escolho a firmeza, o cérebro recebe um comando claro. Ele prepara suas redes neurais para priorizar respostas controladas em vez de reações impulsivas. O imperador romano Marco Aurélio, por exemplo, começava os dias dele exatamente assim, preparando a mente para os desafios que viriam. A segunda ferramenta é um exercício de visualização estoico. De manhã, gaste uns 2 minutos pensando nos possíveis problemas do dia. Por exemplo, se você ensaiar mentalmente como vai lidar com uma reunião tensa ou com uma crítica, o seu cérebro já cria um plano de ação. E a neurociência confirma, quando o evento estressante acontece de verdade, a resposta de pânico do corpo é muito menor. É como ensaiar para estar preparado para o jogo real. Essa aqui é a sua ação de emergência. É para quando você sente o sangue subir. Militares, cirurgiões, eles usam protocolos porque, sob pressão, não dá para confiar no improviso. Então, passo 1, pare. Simplesmente congele. Passo 2, saia do ambiente.
Crie uma distância física do gatilho. Passo 3. Respire. A gente já vai ver como. Passo 4. Questione. Essa raiva é sobre o que aconteceu agora ou é sobre toda a pressão acumulada? E passo 5. Retorne. Só quando a mente estiver clara de novo. Esse protocolo é a aplicação prática daquele conselho do Sêneca. O maior remédio para a raiva é a demora. E aqui está a ciência por trás do passo 3 daquele protocolo. O segredo todo está no padrão. Uma expiração que é de propósito mais longa que a inspiração, como essa de 6 segundos, ela ativa o nervo vago. Pensa nesse nervo como se fosse o freio de mão do seu sistema nervoso. Ao ativar ele, você força o corpo a sair do modo de luta ou fuga, e isso reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Em cerca de 1 minuto, essa técnica devolve o controle para o seu cérebro racional. Pensa nisso aqui como um medidor de temperatura do motor do seu carro. Você não espera a luz vermelha acender para fazer alguma coisa. Essa ferramenta usa um princípio chamado de reatividade à mensuração. O simples ato de medir um comportamento já começa a mudar esse comportamento. Então, ao dar uma nota para o seu nível de pressão todo dia, você cria consciência. Se você notar que o nível está em crítico por vários dias seguidos, isso é um alerta para usar as outras ferramentas de forma preventiva. Depois de usar o termômetro para ver que a pressão está alta, essa ferramenta te ajuda a descobrir o porquê. É uma das técnicas mais eficazes da terapia cognitivo-comportamental. Depois de um momento de descontrole, anote os fatos. O que aconteceu, o que você sentiu no corpo, qual foi a sua reação e, mais importante, o que você gostaria de ter feito. Com o tempo, você começa a ver padrões. Talvez seus gatilhos sejam sempre ligados a dinheiro ou a se sentir desrespeitado. Identificar o padrão é o passo mais importante para conseguir mudar ele. Essa ferramenta aqui é, talvez, uma das mais poderosas. Ela mostra uma ideia central do estoicismo. A maior parte da nossa raiva não vem dos fatos, mas sim da história que a nossa mente conta sobre eles. O filósofo Epiteto ensinava a gente a separar o que aconteceu da nossa interpretação sobre o que aconteceu. Essa ferramenta te força a fazer isso. O fato é, apontaram erros no meu relatório. A minha interpretação é, ele acha que eu sou incompetente e vai me demitir. A pergunta final é a chave. Essa interpretação é 100% verdade? A neurociência mostra que o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele pode ser remodelado com a prática. Esse desafio não é sobre ser perfeito, é sobre repetição. Cada dia que você pratica uma missão específica, você está literalmente construindo novos caminhos no seu cérebro. Um cérebro que responde com controle e não com impulso. E ver o progresso visual de cada dia concluído serve como um baita motivador para continuar. E a última ferramenta é um ritual para fechar o dia. Uma reflexão simples e poderosa, inspirada diretamente nas meditações de Marco Aurélio. Pesquisas mostram que esse tipo de escrita reduz a ansiedade e melhora o humor. Responder a essas 3 perguntas leva menos de 5 minutos, mas cria um hábito diário de autoanálise e de melhoria contínua, noite após noite. Então, vamos juntar todas as peças. O objetivo de todo esse sistema de ferramentas não é eliminar a pressão da vida, porque isso é impossível. O objetivo é construir uma estrutura interna, uma firmeza, que seja forte o suficiente para lidar com essa pressão sem quebrar. E bom, essas 9 ferramentas que a gente conversou, elas foram organizadas em um só lugar, um aplicativo chamado Firmeza Interior. É importante dizer que ele foi criado a partir de uma necessidade pessoal, real, não foi pensado como um projeto comercial. Se você quiser experimentar, tem um teste gratuito da respiração guiada, a ferramenta número 4, lá no link da descrição. Pode ser bem útil, está à disposição. E se o que a gente apresentou aqui fez sentido, reforce essa escolha. Deixe um comentário com a frase "Eu escolho a firmeza". E para encerrar fica esta reflexão. A verdadeira firmeza não é a capacidade de aguentar a pressão em silêncio até explodir. É a sabedoria de ter as ferramentas certas e a disciplina para usá-las, gerenciando a pressão antes que ela chegue no ponto de ruptura. Isso é que significa ter firmeza interior.